Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, agora no assunto Governo Provisório de Deodoro da Fonseca. Bom, como vocês sabem, na última aula nós encerramos o assunto de Segundo Reinado, né? Vimos como foi a queda da monarquia no Brasil e ainda como se deu a proclamação da nossa república, feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889. Pois bem, então agora o Brasil está aderindo ao novo sistema de governo, né, pessoal? Que, no caso, é o mesmo que nós vivemos até os dias atuais, sistema republicano. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você aí, você já parou para pensar no que é república? Para quem nunca parou para pensar nisso, a palavra república é oriunda do latim e é uma junção da palavra res, que significa coisa, com a palavra pública, que significa do povo. Ou seja, é o governo da coisa do povo, o governo da coisa pública, o governo do bem comum. Pegaram a ideia? Tá bem. Se pegaram, vamos partir para um outro assunto. Pessoal, eu gostaria que vocês ficassem muito atentos também a alguns termos que a história se utiliza para se referir a alguns períodos do início da nossa república, tá bem? Por exemplo, quando utilizarmos o termo República da Espada, estaremos nos referindo ao intervalo de tempo de 1889 até 1894, um período em que o Brasil foi governado por militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Agora, se na sua questão aparecer os termos República Oligárquica ou República do Café com Leite, nesse caso nós estaremos nos referindo ao intervalo de tempo de 1894 até 1930, um período em que o Brasil foi governado por civis e que teve oligarquias. Tudo isso a gente vai entender quando entrarmos nesse assunto. E por último, pode aparecer também os nomes República Velha ou Primeira República. Nesse caso, estamos nos referindo ao pacote completo, tá, pessoal? Desde 1889, do momento que o Brasil adere ao sistema republicano, até 1930, onde teve a Revolução de 30 e se deu início à Era Vargas, tá bem? Então estejam cientes desses nomes, pois com certeza eles irão aparecer. Então, sabendo de tudo isso, estamos prontos para entrar no assunto da aula de hoje. E como já estudamos, foi o Marechal Deodoro da Fonseca que proclamou a República, né? Então foi ele o primeiro a assumir o comando do nosso país nesse novo sistema também. Então na aula de hoje vamos falar sobre a administração provisória do governo Deodoro da Fonseca. Iniciando aí, para quem está atento, a República da Espada. Já está com o seu material de anotação aí? Já está em um local tranquilo? Já desligou aquela notificação? Então, vamos falar sobre isso. Bom, imediatamente após a proclamação da República, deu-se início o governo provisório de Deodoro da Fonseca. Esse foi um governo estabelecido para resolver os primeiros e mais urgentes problemas criados pela própria mudança de sistema governamental. Poxa, sair de uma monarquia para uma república, pessoal, já cria problemas, né? Tanto aqui dentro como lá no exterior também. Lá fora, pessoal, será que esse novo sistema vão pagar as dívidas antigas? É um dos problemas aí que acontece. E também foi um governo, né, estabelecido para conduzir o país até que uma nova Constituição aos moldes republicanos fosse elaborada. É importante saber que esse governo de caráter provisório se estendeu de 1889 até 1891. E entre suas principais medidas tomadas, podemos destacar primeiro
a extinção das instituições imperiais e o banimento da família imperial. Isso é meio óbvio que aconteceria, né, pessoal? Se queremos instaurar um novo sistema de governo, precisamos esvanecer de qualquer forma o sistema antigo. Outra medida importante tomada foi a separação entre Igreja e Estado. Como falamos bastante, no período imperial, foi adotado o catolicismo como religião oficial do Brasil. E agora isso se encerra. A partir de agora, o Brasil se torna um país laico. E, por consequência, o fim também daquele regime do padroado. Vocês lembram, né? E por conta disso, teve que ser criado o registro civil de nascimento e o casamento civil também, que eram responsabilidades da igreja antes. Agora se torna responsabilidade do Estado. Além disso, anota também que tivemos a criação de novos símbolos nacionais para substituir os símbolos da monarquia, como a bandeira nacional atual, por exemplo. E por último, para terminar, tivemos também nesse período um grande projeto de naturalização, tá? Como tinham muitos estrangeiros que residiam no Brasil nessa época, esse projeto tinha como objetivo declará-los brasileiros e amenizar um sentimento anti-lusitano existente aqui, principalmente na população mais pobre, né? Que se sentia explorada por esse pessoal. Mudando agora o assunto e indo mais para a parte econômica, é importante que vocês conheçam uma reforma financeira feita pelo governo provisório, que ficou conhecida como encilhamento. Eu vou abordar esse assunto aí com bastante calma, tá, pessoal? Para vocês entenderem bem o contexto disso daí. Olha só, Deodoro da Fonseca nomeou para o Ministério da Fazenda um intelectual baiano chamado Rui Barbosa. E podemos dizer que a maior característica desse camarada aí era ser um industrialista convicto, sabe? Ele defendia firmemente a ideia de que o melhor caminho para o crescimento econômico brasileiro era através da industrialização. Então, assim que ele assumiu esse ministério, ele se mostrou decidido a tomar as medidas necessárias a induzir o país nesse sentido. E um dos principais problemas que o ministro enxergava para fazer isso acontecer era a falta de crédito, a falta de recursos a serem aplicados na indústria. E outra coisa, Rui Barbosa também acreditava que com a libertação dos escravos e a entrada de imigrantes no país, isso aumentaria o número de trabalhos assalariados e, por consequência, geraria uma forte demanda por moeda. Conseguiram entender a ideia? Ou seja, sendo claro e objetivo, tá? Rui Barbosa autorizou que os bancos do país emitissem uma grande quantidade de moeda que serviria para implantar novas indústrias e pagar também o salário dos operários. Porque na mente dele, a solução para esses problemas estava na emissão pura e simples de papel moeda. Porém, pessoal, ele logo viu que o caminho não era por aí, tá? Porque deu ruim. Os bancos emitiram muito mais dinheiro do que era necessário. Isso acabou ocasionando um violento processo inflacionário, tá? Porque a quantidade de papel moeda que passou a circular era muito maior do que a produção real da nossa economia. E para vocês entenderem mais ou menos como funciona, pessoal, o que mantém uma economia estável é justamente o equilíbrio entre a quantidade de papel moeda que circula no país e o conjunto total de bens e serviços prestados. Quando a gente perde o equilíbrio disso daí, começamos a ter inflação, que foi o que aconteceu. Além disso, nesse tempo, começaram a surgir muitas empresas fantasmas. O que isso significa? Como um dos objetivos dessa grande emissão de papel moeda era implantar novas indústrias, os bancos ofertavam créditos facilitados para quem tinha essa ambição, né? Porém, sabe como é, né? Os brasileiros, safos do jeito que são, começaram a abrir empresas que não existiam na verdade, que não iam existir, apenas com a finalidade de pegar essas vantagens especiais aí. E você já pode imaginar que enquanto tudo isso acontecia, quem não estava nada satisfeito com essa história aí eram esses cafeicultores, né?
Muitos fazendeiros de café protestavam contra essa política industrialista de Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa. Por quê? Porque eles queriam que o Brasil continuasse do mesmo jeito que sempre foi, né? Um país que trabalha para os interesses da elite agrária. E seguindo para o último tópico dessa aula, vamos falar agora sobre a Constituição de 1891. Poxa, enfim, chegamos nela, né? A primeira e importantíssima Constituição do Brasil República. E você já pode anotar aí que com essa Constituição, o Brasil transforma-se em uma república federalista, com um governo central e 20 estados-membros, tá bem? E fiquem atentos no nome. Como é federalista, já podemos raciocinar com isso que os estados terão agora uma grande dose de autonomia, tá? A Constituição previa que os estados teriam o poder de eleger seus próprios governadores e deputados, poderiam ter suas próprias constituições também, além de suas próprias forças armadas, que no caso são as polícias, né? Ou seja, uma situação bem diferente do que víamos alguns anos antes, onde as províncias eram mais reprimidas, digamos assim, pelo poder central. Outro ponto previsto por essa Constituição é que o Estado brasileiro passaria a ter 3 poderes independentes entre si: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E notem que acabou aquela coisa de poder moderador, tá? Quanto ao voto, acho que trocamos 6 por meia dúzia, né? Passa a ter direito ao voto todos os homens maiores de 21 anos, exceto analfabetos, mendigos, padres e soldados. E o que vai dar muito o que falar mais para frente, o voto seria aberto, tá? Ou seja, o eleitor era obrigado a revelar publicamente quem estava votando. E vocês vão ver nas aulas futuras o problemão que isso daí gerou. E essas são as informações importantes que vocês precisam saber sobre a Constituição de 1891. Tá bem, pessoal? Estamos chegando aí ao fim de mais uma aula. Espero de verdade ter contribuído da melhor forma com seu entendimento nesse assunto. Se você gostou, segue o curso nas redes sociais. E é isso. Foi um grande prazer para mim. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.